Fala galera, eu sou o professor Douglas, seja bem-vindo à minha página aqui no Faz Sentido Matemática. Pessoal, vocês sabem segmentos notáveis? Segmentos de triângulo equilátero, ou se não, a diagonal de um quadrado, tem aquelas fórmulas todas, para que serve, para onde vai, né? Aonde é utilizado tudo isso? Bom, se você quer, além de memorizar as fórmulas, saber de onde elas vêm, eu te convido a assistir esse vídeo da nossa aula de trigonometria, porque daqui a pouco a gente vai ver aí os ângulos de 30, 45 e 60 graus, que são os arcos notáveis, e nós precisamos um pouquinho entender essa essência da onde vem, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito na hora de compreender todas essas fórmulas, tá bom? Então, te convido a ficar aqui comigo novamente. Vamos lá, vamos começar. Pessoal, olha só. Aqui eu coloquei um triângulo equilátero para nós, tá? Esse triângulo equilátero, ele possui todos os lados de mesma medida, vou chamar aqui de L, tá? E ele possui três ângulos de 60 graus. Aqui eu vou marcar apenas dois para nós. Por quê? Porque através do vértice superior, eu vou traçar a altura. Então, a altura, por definição, forma um ângulo de 90 graus com a base. Além de ser altura, esse segmento, isso acontece apenas no triângulo equilátero, ele também é uma mediana e uma bissetriz. Vamos entender um pouquinho esses nomes? Pessoal, mediana é quando divide o lado em duas partes iguais. Então, cada uma dessas partes aqui vale L sobre 2 e L sobre 2. Além disso, é também uma bissetriz. E o que é bissetriz? Divide o ângulo em duas partes iguais também, ou seja, divide o ângulo ao meio. Então, aqui vale 30 graus e aqui vale 30 graus. Para facilitar um pouquinho, o que a gente está querendo descobrir aqui? Está querendo descobrir a altura. Esse é um segmento notável no triângulo equilátero, tá bom? Para isso, eu vou construir um outro triângulo retângulo, que é uma parte do triângulo total. Então, esse aqui, ó, é o triângulo retângulo em questão. Ele tem cateto L sobre 2 EH e tem a hipotenusa valendo L, que é o tamanho do lado do nosso triângulo equilátero. Eu quero, com vocês, deduzir a fórmula da altura. Bom, para isso, eu vou utilizar o nosso teorema de Pitágoras, tá bom? Então, pelo teorema de Pitágoras, nós temos aqui hipotenusa ao quadrado, que é o meu L, vai ser igual a cateto ao quadrado, um dos meus catetos é o H, mais o outro cateto ao quadrado, L sobre 2 ao quadrado. Tranquilo? O que eu vou fazer? Isolar o meu H. Então, eu vou ter aqui L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 é igual a altura ao quadrado. Vamos lá, então, entender o que aconteceu da equação primeira para a segunda equação. Aqui eu resolvi L sobre 2 ao quadrado, então fica L ao quadrado, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Passei ele para o outro lado na forma negativa, então fica L ao quadrado que eu já tinha, menos esse carinha aqui, ó, L ao quadrado sobre 4. Isso é igual a minha altura ao quadrado. Resolvendo ainda, ó, eu vou ter assim, só para ficar um pouquinho mais bonito, vou inverter ali a minha igualdade. Agora, vamos resolver aí essa subtração de um inteiro por uma fração. O que eu faço? Tenho que fazer o mínimo múltiplo comum. Então, para resolver aqui, tirando o mínimo, vai ficar assim, ó, h ao quadrado é igual. Mínimo múltiplo comum entre 4 e 1, ou seja, qual é o número aqui que tem tanto na tabuada do 1 quanto na tabuada do 4? É o próprio 4. Então, embaixo vem o 4. 4 dividido por 1, 4. Vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. 4 dividido por 4, 1. Vezes L ao quadrado, então, L ao quadrado. De novo, ó, 4 dividido por 4, 1. 1 vezes L ao quadrado dá o próprio L ao quadrado. Vai me resultar, então, aqui que h ao quadrado é igual a 3L ao quadrado sobre 4. O que eu faço agora?
vou tirar esse quadrado que está sobre o meu h. Então, passando esse quadrado para o outro lado, ele vai na forma de raiz quadrada, ou seja, o meu h ele é igual a raiz quadrada de 3L² sobre 4. Como faz essa operação? Tira a raiz de quem está em cima e a raiz de quem está embaixo. Tá, como que faz para tirar essas raízes aí? Pessoal, o 3 ele não é um quadrado perfeito, ou seja, ele não vem da multiplicação de dois números inteiros, tá? Iguais, de dois números inteiros iguais. Então, não dá para tirar ele da raiz. Agora, o meu L², como ele possui esse expoente 2 aqui em cima, e o índice da minha raiz também é 2, eu posso cancelar o meu expoente para ele sair da raiz. Então, fica L raiz de 3. E embaixo, bom, quanto que é a raiz quadrada de 4? É 2. Por quê? 2 vezes 2 resulta em 4. Então, aqui embaixo fica 2. E essa é a fórmula da altura do meu triângulo equilátero. Aonde que ela é utilizada? Tanto em exercícios falando sobre triângulo equilátero, quanto em exercícios falando sobre hexágono. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas eu já deixo aqui para vocês que a altura de um triângulo equilátero é o apótema de um hexágono. A gente vai ver isso mais para frente, futuramente nas aulas, tá bom? Então, essa é a primeira fórmula aí que eu deixo para vocês. A segunda é a diagonal de um quadrado. Então, eu peguei aqui um quadrado, tracei a sua diagonal. Tenho aqui, vou chamar de D, tá? Tenho um ângulo retângulo e os lados do quadrado, a gente sabe, são todos iguais. O que eu vou fazer? Vou pegar apenas um desses triângulos, né? Então, vou pegar o triângulo de baixo. A gente tinha um triângulo aqui em cima, retângulo, e um aqui embaixo também retângulo. Então, nesse triângulo retângulo aqui que eu tenho que os meus catetos vale L e L, e a minha hipotenusa vale D. Vou aplicar o teorema de Pitágoras também. Aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos que D² é igual a L² mais L². Então, a minha diagonal ao quadrado, eu tenho L² mais L². Então, eu tenho 2L². O quadrado que está no meu D, ele vai para o outro lado na forma de raiz. Então, o meu D é igual a raiz quadrada de 2L². Ou seja, a minha diagonal, ela vai ser... Como que eu faço para resolver essa raiz quadrada que está aqui do outro lado? O 2, ele não é um quadrado perfeito, então ele permanece dentro da minha raiz. Mas o L², ele é um quadrado perfeito, né? Ele tem o expoente 2 ali nele, ele tem um quadrado nele. Então, eu posso cancelar esse expoente e tirar ele da minha raiz. Isso fica L raiz de 2. Então, aqui nós temos a segunda fórmula aí de um segmento notável, que é a diagonal de um quadrado. Aonde que a gente vai utilizar? Nos arcos notáveis, que vai ser a nossa próxima aula, tá bom? Bom, o que é essa relação diagonal igual a L raiz de 2 está nos dizendo? Está nos dizendo que para qualquer quadrado, se eu preciso encontrar o tamanho da sua diagonal, basta eu pegar o lado e multiplicar por raiz de 2. Então, por exemplo, se eu tenho lá um quadrado de lado 10, a sua diagonal vai ser 10 raiz de 2. Ou se eu tenho um quadrado de lado 5, a sua diagonal é 5 raiz de 2. O que para alguns exercícios faz com que a gente ganhe um bom tempo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Essa é a aula de hoje aí que eu deixo para vocês. Bons estudos. Estão gostando? Comenta, deixa aquele like, compartilha com a turma toda. Vamos fazer todo mundo entender essa matemática, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.